a raça ser extinta, amém? Aleluia, glória a Deus, amém, aleluia. Irmãos, hoje eu vou estar ministrando seu coração e o tema dessa mensagem é fortalecendo suas raízes em Deus, amém? Fortalecendo suas raízes em Deus, e eu tenho certeza que Deus ele vai falar conosco, e nós precisamos muito, não é? Saber que Deus não simplesmente nos livrou da condenação eterna. Simplesmente nos livrou da condenação eterna. Deus também tem um propósito para nós, não é? Nós precisamos de crescer em Deus, nos tornar pessoas frutíferas, pessoas que venham a cumprir o propósito de Deus aqui na terra. E para isso, nós precisamos mais do que nunca, não é? Entendermos o nosso chamado e sabemos que a única maneira para nós crescermos em Deus, nós precisamos de estar fortalecidos nele. Eu não sei quantos de vocês aqui já tiveram a curiosidade de cortar uma árvore e olhar no interior do tronco da árvore. Eu acho tão bonito essas decorações, né? Rústica, mas não sei se vocês já observaram, quando você pega um tronco bem grosso, no centro do tronco, ali tem vários anéis, amém? Vocês já observaram isso? Sabe o que significa aqueles anéis? Aqueles anéis significam cada ano de vida de uma árvore. E tem anéis que estão mais próximos um do outro, outros mais distantes. O que isso significa? Aquilo ali também significa a estação que aquela árvore passou. Quando a estiagem, pouca chuva, o círculo, o anel é menor. Mas quando ela cresceu mais, porque ela bebeu muito, ela passou por um momento de crescimento maior, amém? E assim é a nossa vida em Deus. Nós precisamos, né, de entender que há momentos na nossa vida espiritual de um crescimento veloz. Às vezes, rapaz, isso aí está falando em língua, alguém tem que interpretar, porque senão vai estar atrapalhando a igreja. Aleluia. Amém? Porque veja bem, a nossa vida espiritual é como uma estação, como as árvores vivem, amém? Há tempo que nós crescemos, florescemos, frutificamos, mas tem momento também que há uma seca intensa, não é? E passamos por momentos difíceis. Sabe por quê, irmãos? Jesus, ele disse que neste mundo, todos nós teríamos aflições. Contudo, ele disse, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Então, a nossa vida cristã, ela se pauta na maneira que nós relacionamos com Deus. Amém? Quando nós temos essa certeza que para nós crescermos, nós precisamos de desenvolver um relacionamento com Deus. Aleluia? E para eu ministrar essa palavra, eu escolhi um salmo. Não sei quantos conhecem, mas o Salmo 1 fala a respeito de homens, não é? De pessoas, não somente do sexo masculino, mas fala de todas as pessoas. Quando fala homem, está falando de todo gênero. Amém? Então, a gente vai estar lendo o Salmo 1, que fala o seguinte, se quem puder acompanhar ou se for projetar aí, diz assim, bem-aventurado. Domingo passado, quem que ministrou foi o Leandro. Aí no anterior foi o Tiago, que ele falou a respeito das bem-aventuranças, não é? Felizes e abençoados, amém? E eu não ouvi a palavra do Leandro, irmãos. Eu tenho que assistir na internet, porque eu fui para a sala dos pré-adolescentes, eu fiquei lá com eles. Então, eu ouvi outra palavra, que falou, até a Maria Eduarda, que estava ministrando, eu fiquei lá um tempo com eles, porque estava um pouco meio difícil, as crianças não estavam respeitando muito os professores. Eu fui lá para intimidar um pouco,
E parece que funcionou. Eu acho que eu vou tirar uma foto minha e colocar na parede. Talvez eles vão olhar e falar, ó, o pastor está aí. Amém? Mas, aí, esse foi o motivo, mas eu sei que o Leandro ministrou falando a respeito de gratidão, não é isso? Porém, a gente sabe que Deus, Ele quer que nós sejamos prósperos, amém? Você quer ser próspero em Deus? E qual seria a definição de próspero? Normalmente, quando a gente fala de prosperidade, normalmente as pessoas veem cifrões, né? Pensando em coisas financeiras. Mas próspero são as pessoas que não têm necessidade de nada, tem além do que precisa, não é? E ainda sobeja, ou seja, tem ainda para que possa abençoar alguém que tenha necessidade. Amém, irmão? Deus, Ele prometeu que nós seríamos cuidados por Ele. Amém? Porque lá no Sermão do Monte, Jesus disse que nós somos muito superiores às aves do céu. E, portanto, o Senhor disse que o Senhor alimenta todas elas não têm falta de nada. Então, nós somos alimentados por Deus. Deus, Ele prometeu que não faltaria nada para nós, amém? Ele está falando das coisas básicas da vida, amém? Vamos juntos aí, ler o Salmo primeiro, amém? A palavra de Deus diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o que a palavra de Deus diz? Vamos ler junto aqui no monitor aqui. Antes o quê? Está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O próximo versículo. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem. Em outras versões fala, tudo que ele fizer prosperará. Ou quase virei cebolinha aqui agora, irmãos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tudo que ele fizer prosperará. Aleluia. Só até aí. Vamos orar ao Senhor nessa hora? Espírito Santo de Deus, nós viemos aqui nesta manhã para ouvir a santa, preciosa palavra de Deus. A palavra que gerou em nós esse espírito de vida. Nós fomos gerados por Tua palavra. Pai, por isso nós cremos, ó Deus, que nós necessitamos de alimentar, porque a Tua palavra é espírito e vida para o nosso coração. Que nesta manhã sejamos, ó Deus, alimentados, ó Deus, nutridos, fortalecidos, que venhamos sair daqui cheios de fé, de esperança, com expectativas no nosso coração, que Deus, Ele não errou ao nos escolher, nós somos chamados, separados para Ele, nós somos feitura dEle, imagem dEle. Pai, que nesta manhã o Senhor venha descortinar os nossos olhos para podermos crescer. E sabemos, ó Deus, que crescer dói, machuca, mas é necessário. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, te adoramos nesta manhã. Toma o nosso coração, toma a nossa mente. Ó Deus, que as tuas palavras sejam espírito e vida. Pai, que tenhamos revelação na tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, como eu falei para você, o tema é fortalecendo nossas raízes em Deus. Amém? Então, o salmista, ele faz uma alusão aqui do homem que é próspero, o homem que é abençoado, semelhante a uma árvore. Amém? Então, eu e você, nós somos como uma árvore. Amém?
E a partir do momento que eu e você, nós nascemos de novo, nós tivemos aquele encontro com Jesus, não é? Nós nos tornamos uma árvore viva. E essa árvore, ela foi designada. Gente, acho que eu fiquei muito dia calado esses dias. Minha língua está travando, eu esqueci de fazer o aquecimento, né? Designado para ter muitos frutos, amém? E eu sei que muitas vezes nós frustramos, não é? Por quê? Porque nós estagnamos, não é? Então nós precisamos de entender, para nós crescermos, o crescimento ele é um processo na nossa vida, irmãos. O crescimento é um processo. E crescer, como eu falei, não é? Crescer dói, machuca, não é? Eu não senti muita dor, irmãos, eu confesso para você. Mas tem uns que cresceram, que eu ouvi dizer que durante a sua adolescência, que relataram que os pais ouviam ossos estalarem, né? Crescimento, então machuca, sentem dor nas juntas, né? E, enfim, crescer dói, machuca, mas é necessário esse desenvolvimento. E o salmista ele faz essa alusão a nós como árvore plantada junto a ribeiro de águas. Então, quando nós nascemos de novo, nós precisamos entender que para uma árvore crescer saudável, não é? Ela precisa de estar plantada em um terreno fértil onde há água. Amém? Eu tenho duas árvores, jabuticabeiras, né, em casa, e chega agora no verão, eu preciso, cada vez mais, eu preciso de um cuidado mais especial para ela. Porque na medida que ela cresce, requer mais água. Às vezes eu fico 2 dias sem colocar uma água, sabe o que acontece? As folhas começam a murchar. E aí é um estado já de morte, não é? E aí eu chego a água, ela volta a crescer novamente. Mas por que ela não se desenvolve tanto quanto as outras árvores? Porque ela está dentro de um vaso. As raízes não podem se aprofundar muito, porque está limitado o crescimento. Amém? E a gente sabe, queridos, que para nós crescermos verticalmente, nós precisamos também de crescer para baixo. Muitas vezes nós preocupamos muito com as coisas visíveis, com as coisas superficiais. Mas às vezes a gente ignora aquilo que muitos não valorizam, né, que são as nossas raízes. Porque a árvore, para ela crescer, ela tem que estender as suas raízes nas fontes, que é o Senhor Jesus. Porque a estação, né, de sequidão vai vir. Aqui, o salmista diz que quando vier o calor, as suas folhas, elas não murcharão. Por quê? Porque o homem que teme ao Senhor, o homem que tem o prazer em Deus, ele aprendeu a aprofundar as suas raízes nele. Amém? Sabe, queridos, é incrível, não é? É claro que todos nós temos chamados diferentes um do outro, temos propósitos diferentes, mas eu acredito que o fim de tudo isso vai chegar na questão da frutificação. Todos nós precisamos, né, de entender isso. E lá, no Evangelho de João, capítulo 15, se você puder abrir aí, hoje a minha visão está como de águia, irmãos, não estou precisando de forçar muito aqui. Meus irmãos, o pastor está precisando de usar óculos, que de vez em quando fica aí. Lá em João capítulo 15, olha o que o Senhor Jesus diz. Ali está falando a parábola da videira, não é? Amém? Versículo 7, Jesus disse: se
permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, Jesus está afirmando que se nós permanecermos nele, e as suas palavras permanecer em nós, tudo quanto nós pedimos em seu nome será feito. Amém? Então, o desejo de Deus é que nós tenhamos o quê? Muitos frutos. Amém? Para que o Pai seja glorificado. Amém, irmãos? Então, deixa eu dizer algo para você. O nosso crescimento, ele é muito importante, mas o fim de tudo isso são frutos. Sabe? As raízes. Eu estou escrevendo algo, irmãos, eu estou focado muito nesse tema, mas veja bem, para nós crescermos, essas raízes, elas precisam se aprofundarem. Sabe por quê? Porque é o seguinte, aqui na Geórgia a gente tem, de vez em quando, alguns hurricanes, não é? Tornado, furacão. Às vezes você olha para fora da janela de sua casa, as árvores estão balançando de um lado para o outro, né? Se batendo de um lado para o outro. Chega embora que o negócio permanece no dia seguinte, está meio torta, mas está firme. Mas o que faz essa árvore permanecer firme? Raiz. Olha, no inverno, a maioria das árvores aqui, exceto o pinheiro, que ela fica verde, né, o tempo todo, mas essas árvores que caem as folhas, a gente que é lá de Goiás, a gente fala, rapaz, essa árvore morreu. Não conhece, né? Na verdade, ela está crescendo, mas ela não está crescendo para cima, ela está crescendo para baixo. Porque durante o inverno, ela vai aprofundar suas raízes para ela poder crescer no verão. Então, tempo de inverno, tempo de, vamos dizer assim, do inverno do frio, né? Mas é um tempo muito difícil. Porque todos nós, irmãos, nunca tivemos assim, somente lá no monte. Há momentos na nossa vida que a gente passa por um momento de frieza espiritual. Nós precisamos de reconhecer isso. E precisamos entender que, se nós não tivermos ligado na fonte correta, vamos morrer. Sabe por quê? Irmãos, todos nós que experimentamos verdadeiramente o Senhor Jesus, nós podemos até desviar, podemos até querer ir para o mundo, experimentar os manjares do mundo. Porém, eu digo algo para você, a pessoa não será plenamente feliz, porque aquilo que o mundo oferece não pode jamais satisfazer o interior do homem. Pelo contrário, as pessoas vão ficar muito mais frustradas, elas vão ficar opressas, porque quando nós desviamos do propósito de Deus, nós nos tornamos pessoas vulneráveis à opressão do diabo. Há momentos difíceis, precisamos de reconhecer isso. Mas não quer dizer que nós precisamos de viver dessa forma. Nós precisamos de voltar, né, para o caminho onde o Senhor nos colocou, voltar a beber da fonte que é o Senhor Jesus. Porque quando nós bebemos dessa fonte, o Senhor, Ele começa a trazer as verdades espirituais, quem nós somos nele. Mas muitas vezes o homem, por sua arrogância, sabe, por não ter humildade, porque crescer para baixo também fala de humildade, as pessoas, né, elas preferem ficar fora do propósito do que reconhecer os seus erros, né, se arrepender, reconhecer dos seus erros e voltar para o propósito.
Porque lá, mesmo que tenhamos dificuldades, seremos felizes. Teremos gratidão. Percebe que muitos homens que caminharam com o Senhor, que a gente lê aqui na Bíblia, quando eles estavam debaixo do propósito, eles eram açoitados, eram perseguidos, caluniados, não é? Muitas vezes apedrejados, e nem por isso eles estavam tristes. Sabe por quê? Porque eles sabiam que eles estavam vivendo debaixo do propósito de Deus. Eles estavam debaixo do propósito. E até parece ser um pouco meio masoquista, não é? Paulo e Silas, eles foram açoitados, ao invés de murmurar, de reclamar, eles passaram a glorificar o nome de Deus. Porque não são as circunstâncias que nos definem, irmãos. Não são as perseguições que nos definem. Nós precisamos desenvolver esse relacionamento com Deus e firmar nele e beber dessa fonte, porque o próprio Senhor Jesus, ele teve esse coração humilde. Quando ele foi a João Batista para ser batizado, João Batista resistiu, ele não queria batizar Jesus. Falou, não, de jeito nenhum, o que é isso? Eu não sou digno de carregar suas sandálias, tu vens a mim, eu que preciso de ser batizado por ti. Jesus, não. É necessário cumprir toda a justiça de Deus, todo juízo. Jesus, então, ele submeteu alguém que era menor do que ele. Essa semana eu já tinha assistido o The Chosen, o Season 2, e teve um momento muito interessante, quando os discípulos, né, estavam sentados em uma roda, e a mãe de Jesus ali. E aí eles perguntaram para ela qual foi a experiência que ela teve quando Jesus nasceu. Ela falou que ia contar para eles e tudo. E ela falou, não foi fácil, foi muito difícil. Porque quando ele nasceu, eu tive de limpá-lo. Tive de agasalhar, de protegê-lo, né, de amamentar. Mas ela deu uma pausa, dizendo, eu tive de fazer isso. Ele precisou de mim. Agora você imagina, queridos, o Deus que criou o universo, que criou todas as coisas. Ele precisou que alguém o ajudasse. E a gente vê que quando Jesus ele cresceu, ele precisou aprender a obedecer. Ele teve de obedecer seu pai, sua mãe, as autoridades. Mas quem é Deus para obedecer quem? Sabe, esse homem que está plantado junto às águas, fala de um homem humilde, que ele está pronto para ouvir, para compreender as coisas do alto, porque o coração dele tem prazer na lei do Senhor, e diz que ele medita na sua lei de dia e de noite. Ele tem prazer em Deus, ele pensa nas coisas lá do alto, ele está focado nas coisas do céu. Irmãos, é justamente o que nós precisamos. Sabe, há momentos na nossa vida que, parecendo que o rio deixou de fluir, parece que tudo já não era como antes, mas quando nós voltamos o nosso coração para o Senhor, começamos a louvar, a engrandecer, Deus ele traz a memória do nosso coração, de onde ele nos tirou. Sabe, irmãos, às vezes eu sou um pouco nostálgico de pegar aquelas músicas lá de antigamente, sabe por quê? Porque isso me traz à memória quando o Senhor me resgatou.
E eu me encho de ouvir essas canções. Por vários dias eu ouvia aquelas canções sozinho. Deus, Ele calentava o meu coração. E aquilo me dava força para eu continuar firme, para não desistir. Sabe, irmãos, nós precisamos, mais do que nunca, que a vida cristã, ela não é simplesmente uma questão de cumprimento de regras, mas a vida cristã fala de relacionamento com Deus. Precisamos desenvolver esse relacionamento com o Senhor todos os dias. Porque as coisas do mundo, irmãos, ela pode até satisfazer você momentaneamente, mas não vai te dar um prazer pleno. Eu e você, diga para o seu irmão, fala para ele, meu irmão, você precisa de Jesus. Ele é a sua fonte de vida. Ele é a sua fonte de satisfação. Sabe, eu sei que o vento, irmãos, ele vem soprar contra nós. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte também, ele falou a respeito de 2 tipos de homens. Ele falou a respeito do homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. É aquele que ouviu as suas palavras e as praticou. Pois vieram os ventos, os rios transbordaram e deram contra aquela casa, e ela permaneceu de pé. E aí ele fala que outro homem construiu a sua casa sobre a areia. E vieram os ventos, tempestade, rio transbordaram, e grande foi a ruína daquela casa. O que derrubou aquela casa? É uma pergunta que eu faço para você. O que derrubou aquela casa? Não foi a tempestade. Porque a tempestade também foi de encontro a outra casa. E ela não caiu. O que derrubou aquela casa não foi o vento, não foi a chuva, tampouco os rios, mas foi a fundação que ele escolheu. Uma fundação errada. Sabe, a areia, irmãos, fala de coisas momentâneas. A areia fala de coisas deste mundo que são passageiras. Mas a rocha aponta para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. A palavra diz que os construtores rejeitaram a pedra de esquina, que é a pedra angular, onde que dá o formato para o crescimento. Por quê? O Senhor Jesus, ele é a pedra fundamental, a pedra de esquina, e ele também é a pedra de arremate. Porque ele é o autor, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio, ele também é o fim. É aquele que começa, mas é ele também que termina. Não é porque eu e você, às vezes, acontece algum deslize na nossa vida que Deus desistiu de nós. Não, queridos. Não. Deus, ele continua te amando. O que ele quer realmente é que nós arrependamos e voltamos para o caminho. O Senhor Jesus fala de uma igreja em Apocalipse, uma das 7 igrejas, para que essa igreja voltasse ao primeiro amor. Mas era necessário reconhecer onde ele havia caído. Para nós voltarmos, precisamos de reconhecer onde nós caímos, onde nós tropeçamos. Sabe, irmãos, o mais importante na nossa vida cristã não é nem muito como que nós começamos
Essa é a verdade. Mas é como nós terminamos. Pedro errou, irmãos. Pedro caminhou com Jesus. Negou Jesus 3 vezes. Sabe? Se ele errou, você também tem direito de errar. O Senhor o perdoou e o restabeleceu. Falou, agora, você não é Cefas, agora você é Pedro. Você se tornou alguém semelhante a mim. Você tem a mesma natureza que eu. Agora você também é pedra, Pedro. Mas você não é uma pedra morta. Você é uma pedra viva. Você é uma pedra viva. O meu Espírito está em você. Agora você se tornou alguém para edificar a minha casa. Os irmãos estão entendendo? O apóstolo Paulo ele faz uma afirmação que todos nós estamos construindo uma casa. O fundamento já foi lançado, mas ele diz, veja muito bem como estamos edificando esta casa. Esta casa está falando de nós mesmos. Como que nós estamos construindo a nossa casa? Como que nós estamos construindo? E aí o apóstolo Paulo ele falou o seguinte, uns constroem com madeira, com palha, com feno, mas outros constroem com ouro, prata e pedras preciosas, porque um dia virá o Senhor e provará a obra de cada um que edificou. E se esta obra que fora realizado permanecer, esse receberá o quê? Galardão. Agora, esses elementos que eu falei aqui, qual que você acha que vai ficar? Porque é o seguinte, palha, feno, madeira, tudo é obra humana. Isso não tem valor para Deus. Não tem valor. Porque o fogo vai vir e vai testar aquela obra e vai, Mas o ouro, quando ele é passado pelo fogo, ele se purifica mais ainda. A prata da mesma forma. Pedras preciosas. Não sei se você sabe, mas o diamante, não é? Não nasce diamante. Ele passa por um processo de tempo, temperatura e pressão. Então, nós somos formados por Deus no meio de fogo, o tempo que nós permanecemos e essa pressão. Quantos de nós que não temos pressão no nosso dia a dia? Mas quando nós suportamos essa pressão, nós estamos sendo moldados por Deus, para que a glória de Deus venha refletir em nós. Sabe, irmãos? E é interessante que o Senhor Jesus também, eu já estou mudando aqui, irmãos, para a gente encerrar. O que você sabe é o seguinte, hoje não teve esboço, não. Hoje, você percebe que quando tem esboço, o negócio às vezes dá uma travada. Mas, não sei se você sabe, a Nova Jerusalém terá 12 portões. Em cada portão terá uma pérola. Vocês se lembram da parábola da pedra de grande valor? A pérola de grande valor, é muito curtinha essa parábola, e diz que um homem, ele vendeu tudo que ele tinha e comprou uma pérola de grande valor. Você sabe quem que é essa pérola de grande valor? É você. Deus, ele vendeu tudo que ele tinha, na verdade, ele mesmo, o Senhor Jesus. Mas o mais interessante é o seguinte, sabe como que essa pedra ela é formada? Aliás, a pérola precisa de uma ostra. Algum organismo estranho, como um grãozinho de areia, precisa de entrar dentro da ostra. E aquele grão de areia,
introduzido dentro da ostra, o que vai acontecer? Vai provocar feridas na ostra. Ela vai sentir dor. E para ela se proteger, ela precisa de liberar a vida que está dentro dela para cobrir aquele grãozinho de areia. Nós causamos feridas em Jesus. Pelos nossos pecados nós ferimos Jesus. E essa vida de Deus foi cobrindo essa pérola. E ela foi crescendo. E ela chegou a um tamanho que se tornou muito precioso. Para o crescimento do corpo de Cristo, Ele teve de liberar a vida dele em nós. Porque quando nós crescemos, Ele também está crescendo. Então, nas 12 portas da Nova Jerusalém, traz a lembrança, a obra da cruz em nós. Os irmãos estão entendendo a revelação aí? Sabe, irmãos, ninguém nasce grande. Nem Jesus. Ele veio aqui, caiu de paraquedas aqui com 30 anos de idade. Não, ele teve de nascer. Ele passou por um processo. Foi difícil para ele. Até nós cantamos aqui uma música, né? Que fala que despiu da sua glória. Qual que é? Abriu mão da sua glória. Né? Está lá em Filipenses capítulo 2, né? Ele despiu da sua glória, de toda a sua majestade, sendo Deus, não usurpou a ser, né, a forma de Deus, mas ele se tornou como homem, semelhante a nós, para obedecer aquele que o enviou. Sabe, queridos, precisamos de voltar nossos corações para o Senhor nesses dias, porque Deus quer que você venha crescer, dar muitos frutos. Para isso nós precisamos de estar ligados nessa fonte, que é o Senhor Jesus. Eu não sei como que você entrou aqui nessa manhã, mas eu quero que você traga à memória aquilo que te dá esperança. Todo espírito de condenação, de acusação, que caia por terra no nome de Jesus. Volta ao primeiro amor, volta, refaz o caminho de volta, bote o teu coração para Deus. Ele tem muito mais para te dar. Talvez você que converteu agora, recentemente, esse fogo está crescendo no seu coração, você está tendo essa experiência desse amor. Não deixe essa chama diminuir no seu coração, mas que esta chama venha aumentar cada dia mais, que você venha desejar as fontes da nossa salvação, que é o Senhor Jesus. Convido você a se colocar de pé nessa hora. Pai, nós oramos nesta manhã. Nós queremos ser, como o salmista diz, árvores plantadas junto às águas, na qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto ele fizer, ele prosperará. Que suas folhas não venham murchar, mas que sempre estejamos alimentados, nutridos pelo Senhor. Aleluia, Jesus. Coloca a sua mão no seu coração. Quero orar com você nessa hora. Senhor Jesus, eis-nos aqui. Precisamos de Ti, meu Pai. Talvez passamos por momentos de grande estiagem, inverno longo, muito difícil. Mas deixa eu dizer para você, primavera está próxima, o verão está chegando. O autor e consumador da nossa fé, Ele não desistiu de nós. Ele continua acreditando em você. Ele tem um propósito para a sua vida.
Por isso eu oro para que você venha permanecer nele. Não se desanime, mas se fortaleça nele. Busque ele. Oh Pai, dê-nos um coração novo. Já temos um coração novo, mas renova os nossos corações nesta manhã, Jesus. Obrigado, papai. Obrigado por cada vida, por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui nesta manhã, Jesus.